eleição, existem pequenas legendas que atrapalham muito. Porque, por exemplo, o ex-vereador Luiz Elvésio, ele é do PT. O PT é um partido grande. Eu sou do PSDB e o PSDB é um partido grande. E são os dois partidos que estão disputando a presidência da República, muito provavelmente. Teve o PHS, CPHS, de Edmar Oliveira, que elegeu. Sim, aí você veja só, os partidos que têm maior representação nacional, os democratas, o PT, o PSDB, PMDB, são partidos subrepresentados nas câmaras municipais. Porque legendas como PTC, PMN, PHS, e tem alguma coisa que você não sabe o que é que significa. Porque as pessoas se juntam... Vota em partido? Não, vota nos nomes. Não. E esses partidos terminam realmente prejudicando, né? É porque eles fazem uma chapa competitiva. De muitos que têm uma quantidade pequena, mas são numerosos. A chamada cauda boa, né? E aí você tem... Eu acredito que a gente precisa reformar esse sistema. E também é preciso... Quem votou em Luiz Elvésio não votou porque era do PT, votou no trabalho que ele fez. Quem votou no professor André Regis, votou no gabarito que ele tem, na capacidade que ele tem. Não votou porque ele é do PSDB, eu não acredito. É difícil votar em partido, o pessoal vota em nomes. Pelo menos até hoje tem sido assim, não é? Tem. O que você está falando é algo que as pesquisas comprovam. As pesquisas comprovam que os partidos políticos eles estão sem credibilidade. Todos eles. Não tem um partido hoje que você possa dizer, não, este partido ele não tem problemas de credibilidade. Todos têm. O sistema ele foi levado para baixo nesse sentido. O Congresso Nacional está na sua pior fase da história do ponto de vista da credibilidade também. São instituições, Samir, que não podem ser dispensadas. Tem amigos meus que foram candidatos a vereador, uns ganharam, outros perderam. Eles chegam na comunidade, doutor André, o cara diz, qual é o seu partido? Não, eu entrei no partido. É bom esse partido, porque é capaz de você ter muito voto e não se eleger. Quer dizer, ficou em segundo plano o partido. Quando eu fiz a opção, eu nunca participei de atividade política, né? Eu saí direto da academia para a disputa. Eu tinha a convicção de que eu tinha um apoio muito grande dos meus ex-alunos. Eu sempre fui professor homenageado, para a NIF, eu sabia que eu ia ter um apoio dos meus alunos. E para mim seria mais fácil eu ser eleito por uma pequena legenda. Sendo que eu sempre fui um crítico ferrenho a esse tipo de distorção. Então eu tive que escolher um partido que fosse um partido que eu acreditasse do ponto de vista das ideias. Então eu estudei o conteúdo programático dos partidos, vi quais são as propostas, o que havia sido feito. E é importante que a gente também pense que só vale a pena votar no partido que tenha projeto de poder para implementar o seu programa. O partido que não tem essa pretensão de chegar ao poder para implementar ideias, ele é um partido instrumental para que as pessoas cheguem ao poder e ocupem os cargos em benefício próprio. Né? Se você andar em Casa Amarela, preferencialmente, em alguns bairros da periferia de Casa Amarela, e perguntar, você votou em Romildo Gomes porque ele é do DEM, é do ex-prefeito? Não, votei em Romildo Gomes porque ele me fez o favor, porque eu gosto dele, porque é um cara legal. Não votou porque ele é do DEM, não. Tem gente que nem sabe que ele é do DEM, mas votou. Infelizmente, essa é a verdade. Então, né? Para responder a sua pergunta, em virtude dessa crise que você aponta, é preciso que haja um trabalho de reconstrução. E os institutos de pesquisa vinculados aos partidos, eles têm essa missão, que é uma missão muito mais com o futuro do que com o presente. Há uma diferença muito grande, por exemplo, do trabalho do marqueteiro, do pesquisador. Porque o marqueteiro quer ganhar a eleição. O marqueteiro ele quer ganhar a eleição. Então, independentemente do que ele vai dizer. E os partidos ficam muito iguais na época da campanha, porque aquele que está responsável por fazer o marketing, ele vai ao eleitorado, ele faz a captação do que estão querendo naquele momento. E põe na boca do candidato, o candidato corresponder àquele eleitorado. Mas como todos fazem a mesma pesquisa, praticamente todo mundo tem o mesmo discurso. Quase o mesmo discurso. Então, é preciso que a gente rompa com isso. É preciso que os partidos assumam a responsabilidade de defender as suas teses, as suas ideias. Por exemplo, o PSDB, eu tenho plena convicção de que na eleição de 2002, quando Serra disputou contra Lula,
O maior equívoco do PSDB foi não ter defendido políticas acertadas que ele tomou naquele período de Fernando Henrique e que foram vistas como políticas impopulares. O PSDB ficou até meio acanhado de defender o governo de Fernando Henrique. Não defendeu o governo de Fernando Henrique e isso facilitou com que Lula, quando chegasse ao governo, ele deu sequência às diretrizes macroeconômicas do governo de Fernando Henrique. E assumiu para ele a paternidade. Assumindo ou não, a população vê aquilo como se fosse dele, porque o PSDB foi tímido na defesa do que fez. Então as privatizações, que foram importantes, as privatizações na época do governo de Fernando Henrique, o PROER, por exemplo, agora a gente está passando essa crise financeira internacional e o Brasil não está sofrendo tanto as consequências da crise, porque o nosso sistema financeiro ele é enxuto. Os bancos estão bem saudáveis. Na época o PROER foi criticado. Você lembra do PROER? E hoje o Obama, e já nos últimos dias do Bush, se fez um PROER americano para os bancos. E Lula, o presidente Lula disse que na época de Bush, disse, olha, a gente sabe como fazer. Nós fizemos o PROER. Ou seja, o PROER praticamente aniquilou a popularidade de Fernando Henrique, porque à época foi visto como algo para dar dinheiro para banqueiro, para os ricos. Ele teve um prejuízo enorme do ponto de vista de popularidade. Isso dificultou muito a sua continuidade em termos de popularidade. E hoje, depois de 8 anos do que foi feito, a gente vê que a medida impopular lá atrás foi a medida impopular correta de ser tomada. Então é preciso que os partidos, eles defendam o que eles estão fazendo e que eles tenham um compromisso com o futuro. Então,